Fala, gremistada! Vamos iniciar aqui, pessoal, a terceira videoaula do canal. A gente vai explicar aqui hoje como fazer os artigos de confrontos do Grêmio, os artigos dos clubes que já enfrentaram o Grêmio na Grêmiopédia. Quem gosta aí de criar artigos sobre clubes europeus que já enfrentaram o Grêmio, clubes brasileiros, gaúchos, sul-americanos, não importa, esse vídeo aí vai auxiliar a identificar e a suprir qualquer tipo de necessidade e dificuldade que a pessoa tenha para criar esses artigos. A primeira coisa, pessoal, tem que estar logado no site. Se não estiver logado no site, não consegue fazer edições. Existem várias formas no site, ele é bem intuitivo aí, a respeito de como você pode identificar quais artigos estão faltando e ver qual que você prefere fazer. Mas o que eu aconselho é sempre ir na pesquisa. A pesquisa não tem erro. Se nós escrevemos o nome do clube que a gente quer criar, por exemplo, eu quero criar um artigo do Juventude. Eu vou ver se já não existe um artigo do Juventude. Como eu faço isso? Escrevo aqui na pesquisa Juventude. E olha só, não precisa nem terminar de escrever. Juventude já tem um artigo. Como eu sei que tem um artigo? Porque sempre quando acima do contendo tiver alguma informação, quer dizer que já existe um artigo. Se eu escrever aqui, ó, Cruzeiro, ó, já vai aparecer várias informações. Tem o Cruzeiro e o Cruzeiro do Rio Grande do Sul. E aqui o Esporte Clube Cruzeiro, que é o Cruzeiro. Bom, pessoal, se eu escrever aqui, ó, eu quero criar um artigo sobre o esportivo. Não tem artigo sobre esportivo, podem ver. Mas como eu vou, antes de nós irmos criar o artigo do esportivo, por exemplo, para me explicar como se cria esse artigo, nós temos que pensar da seguinte forma: como a gente vai saber quais os jogos o Grêmio já teve com o esportivo? Existem várias formas, tá, pessoal? A primeira delas pode ser pelo próprio site. Aqui nós temos pré-catalogados os jogos de 1968 até 1904, 1903 não teve jogo, mas é um pré-catálogo. O que seria o pré-catálogo? Bom, a gente está fazendo um levantamento dos jogos que o Grêmio já jogou com todos os clubes desde 1904, primeiro jogo, até o momento atual, com base no CD do Grêmio. Quem ali comprou lá por 2003 o CD do Centenário sabe que veio ali a relação de jogos do Grêmio desde o primeiro até o último jogo ali, se eu não me engano, do ano de 2002 ou do ano de 2003, agora eu não recordo. E aí a gente está fazendo um pré-catálogo com base nesses jogos. Existem sites que tem na internet que utilizam essa lista de jogos, ou pelo menos eu identifiquei que boa parte utiliza aí a lista de jogos que o Grêmio teve desse CD, que é uma informação oficial, mas que o CD está errado, tem muitas informações erradas, e que a gente teve que corrigir aí ao longo do pré-catálogo. Então a gente nem fez a revisão, que seria a efetiva catalogação, é só uma pré-catalogação, que é para só reunir as informações. Depois a gente vai pesquisar em jornais históricos para ver se essas informações batem. Então vocês não precisam se preocupar que qualquer erro que seja utilizar, vamos dizer, eu criei um artigo desportivo, que aqui em 1910 tinha um jogo, e esse jogo deu a data de 15 de março, mas a gente encontrou no jornal a data de 13 de março ou 14 de março, não tem problema. Todas as informações do site a respeito desse jogo vão ser revisadas, então você não precisa se preocupar que absolutamente tudo que tem no site vai sempre passar por revisões. Nós vamos nos basear sempre em jornais históricos, mas por enquanto, como nós estamos fazendo só um levantamento, as informações básicas aí você pode utilizar sem problema nenhum. Quais sites, na verdade, que eu utilizo quando eu vou fazer essa pesquisa para criar um novo artigo de jogador? Jogador não, de time. Bom, eu utilizo em primeira mão, em primeira linha, vamos dizer assim, o Futebol 80, que é um site, o único problema dele é que ele só cataloga de 1953 em diante, mas é um site que eu nunca encontrei nenhum erro nas informações deles. Nunca encontrei nenhum erro. Pode existir, sem problema nenhum. Se existir, nós vamos conseguir identificar quando a gente fizer essa pesquisa de jornal, porque como vocês podem ver aqui, ó, tem vários jogos, e se nós pegarmos aqui um ano, vamos pegar aqui um ano, 1920, tá? Vamos ver, os que tem fichas técnicas, a gente está tentando fazer as fichas técnicas com o jornal. Por exemplo, vamos clicar aqui para dar uma olhada. Ó, aqui tem um jornal desse jogo,
com a informação do jogo e com os dados que ficaram aqui na ficha técnica. Então esse jogo, por exemplo, já foi revisado. É um jogo que tem informação baseada no jornal da época, então possivelmente é uma informação dentro da realidade que nós estamos buscando. Mas existem muitos jogos aí que vão ter que ser feito todos os jogos, na verdade, vão ter as suas fichas técnicas com as imagens de jornal, né, pessoal? Então, pessoal, tem esse Futebol 80, que é o que eu gosto de utilizar, que a gente pode apertar, por exemplo, no meu teclado aqui, Ctrl F, e procurar aqui, por exemplo, eu vou procurar esportivo. Ó, nós temos um jogo em 65, é o primeiro jogo de 80 jogos que a princípio foram encontrados aqui. Ó, todos os jogos que foram encontrados. Claro que pode ter jogo antes de 1953. Então, quais os outros sites que eu também utilizo, que são baseados no CD do Grêmio, ou quem tem o CD do Grêmio utiliza o CD do Grêmio, como eu, também utilizo o próprio CD do clube, que foi fornecido, mas esse site aqui, Grêmio Jogos, e o site, por exemplo, Jogos do Grêmio. São os dois sites que, pelo que eu identifiquei, pegam informações a respeito dos jogos com base no CD do Grêmio, o CD que o Grêmio divulgou e vendeu aí no seu centenário. Então, pessoal, vamos ver aqui que a gente vai criar um artigo sobre esportivo. Então, eu vou escrever aqui, ó, esportivo, e vou clicar aqui para fazer uma pesquisa. Vão encontrar algumas informações com a palavra esportivo. Por exemplo, Grêmio Esportivo Glória, mas não é isso. Nós queremos o esportivo de Bento Gonçalves. E como não tem artigo de esportivo de Bento Gonçalves, eu vou criar. Como eu vou criar? Clicando aqui no nome do time, ó, criar página esportivo nessa wiki. Clico aqui. Vai abrir uma nova página. Tá, mas como eu edito essa página? Uma página em branco, sem informação, sem absolutamente nada. Bom, claro que ninguém vai fazer o código do zero. Nós já fizemos um código base e nós vamos nos basear nesse código para todos os artigos, até para que fique um padrão. Com o tempo a gente pode melhorar esse código, mas por enquanto é um código inicial. Então você pode entrar aqui, com o direito do mouse, abrir uma nova página, por exemplo, e escolhe qualquer time que tem, pode ser aqui mesmo da barra inicial, aqui da página inicial. E, por exemplo, Atlético Mineiro. Cliquei aqui no Atlético Mineiro. Como eu expliquei para vocês nos outros vídeos, é só clicar aqui em editar, que vai abrir a página para você editar todas as informações aqui. Ctrl A para copiar tudo, Ctrl C para selecionar tudo, Ctrl C para copiar. Vocês podem ver aqui que na página do Atlético Mineiro tem vários dados sobre o confronto e todos os jogos, inclusive amistosos, e todos os jogos que são considerados jogos de 90 minutos. Pelo jogo treino, essas informações a gente não coloca, a gente pretende colocar quando a gente encontra numa informação aqui como se fosse um anexo informando que houve um jogo treino. Mas jogos geralmente de 90 minutos, ou jogos oficiais. Bom, pessoal, voltando aqui na página do esportivo, eu vou dar um Ctrl V para colar as informações aqui. E se você vou colocar aqui mostrar previsão, vai conseguir ver que na verdade a única coisa que aconteceu foi que a gente fez uma cópia do artigo do Atlético Mineiro. Não é esse o objetivo. Então, assim, se nós queremos aí criar um artigo sobre o esportivo, nós vamos ter que fazer as alterações aqui a respeito das informações que tem aqui nesse artigo aqui. Foi feita só uma cópia. Bom, primeira coisa, pessoal, nós vamos ir lá no começo aqui da edição. Podem ver aqui que tem escrito escudo Grêmio. Isso aqui é uma pré-definição. Sempre quando tiver um texto com essas informações aqui entre colchetes, na verdade essas informações aqui elas são pré-definições. Aqui vocês podem ver que está escrito escudo Atlético Mineiro. Nós vamos alterar aqui para escudo já está escrito esportivo. Se eu colocar para ver como é que vai ficar, vamos ver como é que vai ficar. Vocês podem ver aqui que ainda não existe essa pré-definição. Nós vamos ter que criar essa pré-definição.
Nós vamos deixar isso para o final aí, para o pessoal que se interessa em criar. Se não quer criar a pré-definição, avisa aí para algum dos administradores que isso é muito simples, nenhum vai se negar aí de fazer as pré-definições, porque é bem tranquilo de fazer. Tá? Mas depois eu vou explicar no fim do vídeo como fazer essa pré-definição. Aí muda os dados sobre o time, né? Se é o esportivo, eu vou colocar aqui numa pesquisa no Google. Ó, fazer uma pesquisa no Google aqui, o nome do esportivo. Pegar o nome completo dele. Ó, Clube Esportivo Bento Gonçalves. Vai copiar aqui que o Wikipedia não tem erro nessa informação. Clube Esportivo Bento Gonçalves. Por que existem esses três símbolos em cada lado? Bom, porque como está aqui, ó, tá em negrito. Sempre que tiver em negrito, vai ter essa informação. Como eu deixo em negrito? Bom, pode colocar esses três sinais, ou pode clicar aqui, texto em negrito. Clica aqui, tudo que tiver selecionado, ó, quero botar o também em negrito. Clico aqui, bom, também virou em negrito. Entendeu, pessoal? Então, assim, ó, é basicamente isso para deixar a informação em negrito. Itálico é a mesma coisa, só clicar, selecionar aquilo que quer e colocar em itálico. Clube Esportivo Bento Gonçalves, também conhecido como Esportivo. Ele é mais conhecido como Esportivo. Então eu vou colocar aqui a informação. Aí tem a informação básica, a cidade, o estado, a data de fundação, onde ele manda os seus jogos. Então essas são informações básicas, tá? O número de jogos no final, depois que terminou de catalogar todos os jogos que tem, nós vamos ver quantos jogos teve, quantas vitórias. Isso aí a gente vai ter que fazer a soma aí ao final, tá? Todas as informações vocês podem ver aqui, ó. É só ir editando cada informação e trocando pela informação correta. Essas informações aqui eu nunca edito antes do fim do artigo. Quando termina o artigo eu vou nelas. Por quê? Porque ó, maiores placares. Bom, primeiro a gente precisa fazer o catalogar todos os jogos para depois ver qual foi o maior placar aqui dessa relação de jogos que a gente vai ter. Maiores placares como visitante, como mandante, maior série invicta, quem eliminou quem, se daqui a pouco teve o Esportivo eliminou o Grêmio em algum gauchão, o Grêmio eliminou o Esportivo em algum mata-mata de gauchão, ou o Grêmio e o Esportivo jogaram alguma final. Todas as informações ficam aqui. Mas por isso que eu digo, primeiro é importante catalogar os jogos, tá? Aqui embaixo, por exemplo, descendo aqui, ó, em todos os jogos contra o Grêmio. Vocês verem aqui, ó, todos os jogos contra o Grêmio. Então a partir daqui é os jogos em si. Eu vou fazer as edições aqui. Por exemplo, eu quero ver o primeiro jogo que o Grêmio teve contra o Esportivo. Eu vou vir nesse site aqui, ó, que é um site que tem as informações, como eu disse, do CD. Todas elas vão ser revisadas. Vou clicar Ctrl F e vou colocar escrito Esportivo. O primeiro jogo que o Grêmio teve contra o Esportivo foi em 1925. Posso copiar aqui essa informação, vou aqui no site, colo a informação para mim poder me basear por ela. Tá, mas quem foi o mandante desse jogo? Bom, se não for pelo site Futebol 80, que geralmente tem aqui quem é o mandante, que é o visitante. Por exemplo, esse aqui quer dizer que o Grêmio jogou em casa. Esse aqui pode ser campo neutro, esse aqui não sabe qual foi, esse aqui jogou fora. Então, assim, ó, quando tem fora e casa, pode se basear, via de regra, pelo Futebol 80, porque, como eu disse, eu ainda não identifiquei nenhum erro nesse site. E, como eu disse, pode ser uma coisa muito tranquila, porque todas as informações do site vão ser revisadas. Então, aqui, ó, como eu não tenho nenhuma informação, a única informação que eu tenho é que houve esse jogo, eu posso fazer uma pesquisa na internet, tentar localizar alguma coisa. Vamos dizer que eu fiz a pesquisa, não achei nada. Bom, se não achou nada, coloca as informações básicas que conseguiu encontrar. Por exemplo, o jogo foi no dia 30 de novembro de 1925. O mandante, como eu não sei quem é, eu vou deixar como Grêmio. Eu sempre deixo, nós criamos por padrão aqui no site, deixar o Grêmio como mandante quando a gente não sabe quem é o mandante. Tá? Então, 6-2, Esportivo. Qual foi o estádio? Aqui nós podemos ver que aqui está a informação do estádio de Independência, porque nós pegamos do
Atlético Mineiro. Mas como a gente não sabe qual foi o estádio do jogo, a gente apaga essa informação. Como a gente não sabe que tipo de confronto que foi, se foi pelo Campeonato Gaúcho, se foi pelo sei lá, qualquer tipo de, por uma competição amistosa ou por um amistoso, a gente vai deixar também vazio. Quem fez os gols? Bom, a gente também não tem essa informação. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar um ponto de interrogação. Como também o Sportivo marcou gols, deixa um ponto de interrogação. Todas as informações, como eu disse, vão ser revisadas. Então o fato de não ter as informações aqui não tem problema. O importante é que a gente pré-catalogue todos os jogos, que tenham as informações pelo menos básicas no site. Tá? Eu vou agora fazer aqui, ó. Tem alguns que tem a ficha técnica, assim, ó, já prontinha. Você pode fazer isso, deixar a ficha técnica pronta, tá? Mas deixa aqui a ficha técnica, um link para a ficha técnica pronto. Ó, esportivo, com a data. Pronto, ó, podem ver que eu deixei um modelo de ficha técnica pronto aqui. Ó. O que é esse traço aqui, pessoal? Bom, essa informação aqui é o link. Sempre que tiver entre parênteses, vai ser, entre dois parênteses, vai ser um link que eu vou colocar. Por exemplo, isso aqui é um link, isso aqui é um link, isso aqui é um link. Tudo que tá, o que é um link? É isso aqui, ó, que você pode clicar e ir para a página. Né? Eu fiz um link aqui. Mas eu não quero que apareça todo assim, esse nome gigantesco aqui. Então o que eu faço? Eu coloco esse traço, que é um traço reto, não é aquele da data, que é curvado, é um traço reto. No meu teclado, por exemplo, que é um teclado americano, eu clico no Shift e nessa barrinha aqui, ó. No meu que é americano, essa aqui, ó, essa barrinha, eu clico no Shift e aí eu clico nessa barrinha aqui no teclado e ele faz essa barra reta. Mas aí cada teclado tem um. Eu também não tenho nenhuma preocupação aí com isso. Vocês podem ver que dentro do próprio código aqui tem várias vezes que aparece isso aqui, ó. Tem várias vezes que aparece. Só copiar aqui, colar entre o texto que está escrito e aquilo que vocês querem escrito. Se eu quiser escrever qualquer coisa depois dessa barra, vai ser isso que vai aparecer aqui na informação. Podem ver aqui, ó. Aparece só ficha técnica, mas ó, o nome é gigantesco. Só que eu não quero colocar isso, que eu quero que uma coisa mais organizada, mais limpa. Aí eu deixo dessa forma, tá? Vamos ver como é que ficou? Vamos ver. Mostrar previsão. Vou mostrar como é que ficou nossa primeira edição. Ó, ficou dessa forma. Ó, aqui teve um erro aqui que a gente esqueceu de apagar. Vamos apagar essa informação daqui para não ficar esse erro, ó. Era só para a gente conseguir fazer edição. E vamos mostrar agora como é que ficou. Agora vai ficar ok. Olha só. Ficou aqui todas as informações que a gente pôs. Ficou aqui. Por que esse aqui ficou em preto e esse aqui é um link? Bom, porque aqui o nome do artigo é esportivo. O link é esportivo. Eu não tenho como fazer um link se eu estou dentro do artigo que eu quero que siga o link. Claro que nós não vamos deixar esportivo. Depois nós vamos fazer a alteração aí. Eu vou explicar como fazer a transferência da página, porque o nome das páginas dos clubes é o nome completo do clube. Então esse aqui tem que ser o nome da página. Mas eu vou explicar depois como fazer isso, tá? Vamos dizer que eu já fiz todas as alterações aqui, tá, pessoal? Fiz tudo que era para fazer. Relacionei todos os jogos que o Grêmio teve com o esportivo, coloquei todas as informações que eu consegui localizar, alterei todas as informações aqui em cima, fiz todas as alterações necessárias. Pronto, o que eu faço agora? Eu vou salvar essa página, tá? Vou vir aqui na parte de baixo e vou salvar a página. Só o que tem que ter cuidado é aqui no final, por exemplo. A gente coloca aqui categorias. O que seriam categorias? Sempre que a gente quiser fazer uma pesquisa no site, a gente pode ir nas categorias, que fica mais rápido de localizar o que a gente quer. Por exemplo, eu quero localizar os clubes de futebol. Eu vou clicar aqui nessa categoria clube de futebol e vai abrir aqui, ó, essa categoria aqui, ó. Toda a relação de clubes que já existem na Grêmio Pet. Eu quero ver só os confrontos contra os sul-americanos. Clico aqui, vai aparecer só os confrontos contra os sul-americanos. Tá? Se eu quiser ver os confrontos contra os brasileiros, só os clubes brasileiros, eu vou clicar aqui
e vou ver só contra os brasileiros. Mas eu não quero, eu quero ver só contra os mineiros não, seriam os gaúchos aqui no caso. Se for os gaúchos aqui, eu faço alteração. E daí, quando eu clicar aqui, eu vou só para os gaúchos. E aqui, como são os clubes do Rio Grande do Sul, a gente faz sempre um a mais. Nós fazemos também por município, já que tem muito clube gaúcho que enfrentou o Grêmio. Então, clubes de Bento Gonçalves, que agora me fugiu aí qual seria o nome de clubes aí de Bento Gonçalves, é Bento Gonçalvense, não sei dizer agora para vocês. Mas isso aí a gente faz uma pesquisa ali na internet e consegue localizar essa informação também. Caxienses, Porto Alegrenses, e a gente coloca a informação aqui embaixo como uma categoria. Tá? A gente vai em salvar, salva se está tudo ok aqui. Se não está, a gente pode fazer edições também, não tem problema. E pronto, está criado aqui o nosso artigo sobre o esportivo. Claro que eu não vou fazer um artigo todo, demora muito tempo, mas essa aqui é só para explicar para vocês como fazer o artigo do clube. Tá, mas eu não quero que fique dessa forma aqui, eu quero que, como nós temos um padrão aqui, nós vamos colocar o nome completo do clube. Então tá, vamos copiar aqui o nome completo e nós vamos ir aqui, ó, mover. Vocês vão ver aqui, ó, tem ler, editar, ver históricos e aqui mover. Clica aqui em mover. Está escrito esportivo aqui, apaga e coloca o nome completo do clube. Clube Esportivo Bento Gonçalves. Clica em mover e pronto, vai ser movido a página. Aí você clica aqui no nome completo da página, foi movido. Pode ver aqui embaixo, esportivo já virou um link. Sempre que alguém escrever a palavra esportivo, ó, vai ir para o artigo do esportivo. É um redirecionamento, pode ver que está escrito aqui. Essa informação não vai aparecer se clicar na página em si. Sempre vai aparecer quando vier do esportivo. Essa aqui é só uma informação de redirecionamento. Tá, pessoal? Sempre que quiser mudar uma página de lugar, pode escrever, vai aqui em mais, mover e vai redirecionar para o novo nome de página. Tá, pessoal? Se eu quero mover, vou aqui mostrar para vocês, mas eu não quero que fique o nome esportivo, quero esse nome completo aqui. Eu quero que mude, e eu não quero que essa página fique criada, para não criar várias páginas sobre a mesma coisa. Pode fazer, determinadas pessoas que têm um nível avançado conseguem colocar para que não fique a página salva, mas iniciantes aí não vão conseguir. Administradores, burocratas aí que conseguem fazer esse tipo de coisa. Com o tempo, conforme cada um vai colaborando, vai subindo de nível no site. Tá? Criada a página, vocês viram aqui que tem esse defeitozinho aqui ainda. Então nós temos que arrumar isso aqui. Se quiserem, se não quiserem, como eu disse, só falar com os administradores. Clica com o direito mouse aqui para abrir uma nova página. Pré-definição. Vem por uma página do nada que nós não sabemos o que temos que fazer. Bom, o que eu sempre faço que é muito mais fácil? Eu copio a informação aqui da pré-definição, colo aqui e olha só quantas informações de escudo apareceram. É só selecionar qualquer um. Tá? Seleciona qualquer um. Selecionei o do Avaí aqui. Vou em editar. Copio a informação do Avaí. Fecho a página. Colo aqui no desportivo. Aqui eu vou trocar. Em vez de deixar o Avaí, eu vou escrever escudo esportivo. E vou em salvar. Olha só. Já tinha um escudo do esportivo no site. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma atualizada aqui na página. Vou vir aqui. O que é bom pra gente? Deu uma atualizada. Ficou no mesmo tamanho, tá? Ficou mais ou menos alinhado. Ficou menor, ficou maior, ficou muito fora de foco, ficou menor. Você pode vir aqui, vai em editar e altera aqui o tamanho. Aqui está em 110 pixels. É só alterar, bota 100, bota 90, se quer aumentar bota 120, 130 e vai alterando até que fique mais ou menos no mesmo tamanho, tá? Mas não tinha imagem, por exemplo, vou escrever aqui, ó. Vamos escrever qualquer coisa. Caxias, vamos botar Caxias, Santa Catarina. Aquele clube lá de Caxias, lá de Santa Catarina. Caxias SC, sei lá.
Ah, não tem um artigo do Caxias de Santa Catarina. Claro que nós... Então o que eu vou fazer? Tá? Eu vou botar aqui de novo esportivo para não deixar a informação errada. Não tem o escudo do Caxias de Santa Catarina. Eu vou colocar no Google, como qualquer outra informação, Caxias, Santa Catarina, tá? E vou pesquisar aqui, ó, tem um escudo do Caxias, Santa Catarina. Copia, tenta colocar em imagens aí e localizar algum que tenha fundo transparente, tá? De preferência fundo transparente, que fica melhor aí para a gente fazer as edições do site com um fundo transparente. O fundo transparente ele vai ter como se fosse um quadriculado na parte do fundo da imagem, tá? Como a gente não está aqui só estamos querendo demonstrar para vocês como é que funciona, a gente só vai copiar qualquer um aqui, tá? Vamos escrever aqui escudo Caxias Santa Catarina SC e vamos salvar. Aí nós vamos clicar aqui em enviar arquivo. Sempre que quiser enviar uma imagem, para o site, vai em enviar arquivo. Clica aqui, enviar arquivo, escolher arquivo, clica no arquivo que quiser abrir e enviar arquivo. Se esse arquivo já estiver no site, vai dar um aviso que esse arquivo já foi criado. Esse aqui não tinha, foi criado sem problema nenhum. Vocês podem ver que tem aqui o endereço desse arquivo. Se você for na predefinição do esportivo, copiar esse endereço aqui e editar aqui, ó, arquivo escudo PNG. Eu vou colar essa outra informação e vou em salvar. Mudou a informação. Aqui no escudo do esportivo, vamos na página do esportivo. Entrando na página do esportivo, ó, podem ver que mudou. Ah, mas está pequeno. Vamos aqui, vamos aumentar o tamanho dele. Isso não tem problema nenhum. Vamos mudar para 120 pixels. Aumenta um pouquinho. E vai aumentar aqui no próprio logo. Às vezes demora um tempinho aí até para aumentar. Então, pessoal, seria isso para criar o artigo de times, de clubes. Vocês podem pesquisar súmulas também em diversos sites de súmulas. E eu vou dar uma explicadinha agora a respeito das súmulas, como fazer um artigo de súmula, já que fica mais ou menos no mesmo, como eu posso dizer, no mesmo assunto, tá? Só uma informação que eu deixei de passar para vocês, que eu vou passar agora, tá? Se eu não quero criar isso aqui, dá muito trabalho eu deixar a informação da súmula pronta, não tem problema. Tira essa informação aqui, ó, tira essa barrinha, tira todas essas informações, deixa só escrito ficha técnica aqui. Vocês vão ver que vários artigos está assim, só ficha técnica. Não tem todas essas informações aqui. Se não quiser ter muito trabalho, faz assim. Deixa assim que quando a gente for fazer ficha técnica, a gente faz a alteração e cria sem problema nenhum. Se eu salvar, por exemplo, dessa forma aqui, ó, salvei dessa forma. Podem ver que aqui embaixo, ó, não dá para mim clicar em ficha técnica. Aqui eu consigo, aqui não. Por quê? Porque eu só deixei a palavra, não deixei nenhum link criado, tá? Ah, mas eu fiz alguma coisa errada, quero voltar como é que era antes. Ver histórico, desfazer. E aí, viram aqui? Vai em desfazer, ele vai desfazer algo que foi feito e vai deixar de volta a informação antiga. Vai em salvar, salvou a nova informação. Quero criar uma ficha técnica. Clicar com o direito do mouse aqui, abrir uma nova página, ficha técnica. Quero criar essa ficha técnica aqui do esportivo. Vai criar uma coisa do zero? Não. Vai em outra ficha técnica. No site aqui tem várias fichas técnicas. Vai em qualquer artigo de ficha técnica, clica em editar, copia o conteúdo, cola o conteúdo na ficha técnica que vai editar e edita informação por informação no site. Bom, pessoal, essa aqui é a videoaula a respeito
de confrontos. Vocês podem ver que existem vários links, ó, que nem clubes europeus, com vários clubes ainda para ser criados, tem vários artigos para ser criados de clubes. O Grêmio teve mais de 5.000 jogos, então vocês podem imaginar quantos clubes já jogaram com o Grêmio. Então nós estamos aí, os principais clubes do Brasil já têm seus artigos criados, grandes clubes da Europa e grandes clubes da América do Sul que já jogaram com o Grêmio já têm seus artigos criados. Nós estamos criando artigos agora do Juventude e do Cruzeiro de Porto Alegre, que são outros clubes que jogaram muito com o Grêmio, mas nós temos vários e vários artigos aí para criar de clubes, e eu espero que esse vídeo auxilie aqueles que gostam de criar artigos de clubes e possam criar o seu artigo de clube e contribuir aí para o nosso projeto. Pessoal, mais uma coisa que eu gostaria de passar para vocês, tá? Que ficou faltando, tá? Vamos entrar aqui no artigo do Botafogo, tá? Vamos dizer que o Grêmio hoje teve um jogo contra o Botafogo e eu quero criar um artigo, a linha aqui número 60 de jogos, não, só tem até 59, hoje teve o jogo 60, eu quero editar. Bom, você vai lá no final do artigo, desce até o final do artigo, vai ver aqui, ó, 59 é o último que tem. O que é isso aqui? Isso aqui, no caso, é o fechamento da tabela. Seria a última coisa para fechar a tabela. Se não tiver isso, essa tabela fica toda deformada. É preciso que tenha essa informação aqui no final para fechar a tabela, que é questão do código mesmo. Esse aqui, ó, esse traço aqui na vertical e esse tracinho aqui na horizontal, quando ele está um do lado do outro, ele divide. É essa linha divisória aqui, ó, que tem dentro do artigo. Se eu quiser criar mais um nível aqui, ó, que vai ser o 60, o que eu faço? Eu copio tudo, inclusive essa barrinha aqui, vou aqui no final, antes desse aqui, e colo aqui. Se eu botar para mostrar a previsão aqui, para mostrar para vocês como é que ficou, vocês vão ver, ó, lá no final foi feita uma cópia igual, ó, mesma informação. Quero mudar as informações? Muda aqui, 60, a data, todos os dados, quem fez o gol, isso daí vai mudando conforme vocês entenderem. Ah, mas teve menos jogos do que o modelo que eu copiei. Eu copiei um modelo ali que tinha 120 jogos e o meu time que eu estou editando, o esportivo, por exemplo, teve só 80. O que eu faço? Eu vou ali e apago. O importante é só cuidar para apagar, deixar pelo menos, ó, vamos dizer aqui, não deixar nenhum código sobrando aí. Mas vamos dizer assim, ó, se eu apagar aqui, vocês vão ver, eu apaguei 58, eu apaguei a 59 e a 60, essas duas últimas linhas. Olha como é que vai ficar. 58. Aí vou em salvar a página do jeito que eu quero e finalizou. Bom, pessoal, então seria isso. Esse vídeo aí sobre edição de confrontos. Então tá, qualquer dúvida é só entrar em contato pelo Facebook ou pelo nosso e-mail aqui na página do contato. Só entrar em contato pelo e-mail que a gente aí auxilia, ou também pela página dos usuários sem problema nenhum.